Money Report conversa agora com Bruno Balducci, sócio do prestigiado escritório Pinheiro Neto Advogados. Balducci é especializado em mercado financeiro, meios de pagamento e fintechs. Balducci, boa tarde, como vai? Tudo bem? Boa tarde. Balducci, por favor, nos esclareça. Vários estudos mostram que a pandemia pode interromper os processos de fusões e aquisições no Brasil. Na sua avaliação, qual será o impacto no mercado brasileiro? Tá ok. Bom, acho que sem dúvida a pandemia causou muitas mudanças de comportamento, né? Agora, dois comentários valem a pena. O primeiro é possível você fazer um M&A estando remotamente, né? Isso é viável? E a resposta é, com base na tecnologia já existente, é totalmente viável. Então, hoje se faz due diligence, auditoria legal 100% remota, em que a empresa faz o upload de documentos num quarto virtual e vários advogados, vários contadores acessam remotamente esse quarto virtual com acesso restrito e senha, verificam documentos e preparam. Então, acesso à documentação hoje em dia é totalmente possível de ser feita, né, através de upload de documentos. A troca de informação entre os advogados e auditores para a montagem do relatório também seria totalmente viável e possível. Ela já acontece hoje de forma remota, antes mesmo do Covid já se fazia assim. E aí a segunda parte, que talvez é a mudança, é a parte da negociação. Essa parte normalmente se fazia em relações presenciais, né, em que você passava às vezes dias e noites, né, numa sala fechada para tentar negociar os termos do acordo, com o drafting session, que a gente chama, que é preparar os contratos. Isso está começando a ser testado agora. Então, através de aplicativos, né, que Google Meet, Zoom e outros, já é possível sim você fazer reuniões virtuais, inclusive colocando o contrato na tela e fazendo uma negociação. Então, nós temos até, ironicamente, dois casos de M&A que começaram agora, após coronavírus, são casos pequenos, mas já começaram, então já está trocando minutas com o cliente e daqui a pouco vai ter a famosa reunião virtual. Então, do ponto de vista tecnológico, não teria nenhum impedimento de se fazer M&A. Então, acho que essa é a primeira coisa importante para deixar claro. Claro que, por outro lado, com o fechamento do mercado, as grandes operações de M&A pararam para justamente tentar entender o que está acontecendo. Inclusive, nós temos casos conhecidos de que, com a entrada, com o acontecimento do coronavírus, muitas vezes alguns clientes começam a falar, puxa, mas aquela empresa que eu ia comprar com aquele preço, com o coronavírus já não vale mais essa coisa. Será que tem uma cláusula de MAC, que é Material Adverse Change, né, que é uma cláusula normalmente em contratos americanos que a gente tropicalizou, que diz que se tiver uma mudança substancial nas relações ou nos fatos, isso pode permitir uma das partes desistir do negócio, né? Então, nós já temos, inclusive, discussões de contratos, um ou outro cliente falando, puxa, não sei se eu quero prosseguir agora, porque o futuro ficou incerto, tem uma saída contratual que não venha me punir. Então, assim, a resposta é, sem dúvida, nos primeiros 30 dias a gente teve uma parada do andamento dos M&As, e aos poucos a gente começa a ver uma retomada, porque as oportunidades também vão surgindo nessa época. Então, acho que sim, vai ser afetado o mercado, não é exatamente a mesma coisa, mas não pelo fato da dificuldade da comunicação ou da dificuldade de uma eventual negociação, mas simplesmente pelo fato de que o valor dos ativos mudou tanto que é muito difícil você conseguir precificar algo ou até imaginar como esse business model vai funcionar agora nesse novo normal que a gente está enfrentando. Então, é mais por esse aspecto do que qualquer outra relação, mas sem dúvida o ser humano é um bicho criativo, né? Então as oportunidades vão surgindo e as operações vão acontecer mesmo. Meu caro, eu ouvi de um consultor de fusões e aquisições que talvez a quantidade, os volumes envolvidos diminuam, mas talvez a quantidade de negociações aumente porque muitas empresas estão precisando de capital. Certo? Estão precisando de investidor estratégico, e que talvez esse tipo de negócio cresça no Brasil, apesar do volume total de recursos envolvidos cair em função da depreciação das empresas. Essa é uma possibilidade factível? Como é que você analisa isso? É totalmente factível, né? A verdade é que algumas das empresas, as próprias fintechs que estão, por exemplo, menos capitalizadas, elas precisam continuar operando. Para isso, ela capta recursos no mercado ou ela acha uma solução, que é encontrar talvez um parceiro ou fazer uma entrada estratégica de um parceiro ou até uma venda. Então, sem dúvida, com o fechamento do mercado de capitais e a diminuição do dinheiro como um todo, em especial
em países como o Brasil, essas oportunidades de se juntarem duas partes, ou uma venda, ou entrada de parceiro estratégico, começa a ser uma realidade e provavelmente vai existir durante bastante tempo enquanto esse mercado estiver fechado, em especial para o Brasil. Lembrando que o Brasil foi bastante afetado, né? A liquidez para o Brasil e a vontade de fazer investimentos no Brasil, obviamente, por ser um país considerado de maior risco, ele tende a diminuir no momento em que as pessoas, os investidores buscam segurança. Mas as oportunidades também surgem. Então, sem dúvida, o modelo de M&A agora, durante essa época, vai ser um modelo de junção de duas partes ou entrada de alguém estratégico até uma venda para evitar uma eventual quebra, né, ou uma eventual perda do negócio. Baldutini, de que forma o Open Banking pode acelerar o processo de transformação digital do setor financeiro? Bom, o Open Banking ele vai forçar, vamos dizer assim, os bancos que eram menos tecnológicos a se tornarem mais tecnológicos. Eu acho que até o próprio Covid fez isso, né? Os vários bancos tiveram que rapidamente migrar para atendimentos não presenciais e desenvolver produtos digitais. Então, acho que até foi um passo até antes do esperado. O Covid obrigou esses bancos que eram menos tecnológicos a se tornarem mais tecnológicos. Mas, sem dúvida, o Open Banking vai forçar com que os bancos tenham que ser tecnológicos sob o risco de perderem espaço com os outros clientes. Porque justamente no Open Banking, um cliente pode solicitar que os seus dados sejam transferidos de forma eletrônica, através de um API, para outra instituição financeira que vai apresentar um produto mais competitivo, mais barato, né? Então, se essa instituição, que é a doadora dos dados ou a fornecedora dos dados, não estiver preparada para isso, ela não vai conseguir acompanhar esse movimento. E aí ela vai, de fato, ter vai perder esses clientes. Então, como é que ela faz para competir? Ela tem que se tornar mais digital. Ela tem que conseguir chegar para o seu cliente através de um API e falar, olha, você tem conta nesse outro banco aqui e está fazendo um cheque especial, tomando um cheque especial, eu tenho uma linha mais barata. Você concorda em dividir esses dados que você tem comigo porque eu quero te oferecer um produto melhor? Então, este próprio banco, por uma questão de sobrevivência, será obrigado a desenvolver a tecnologia mesmo. Perfeito. E esse compartilhamento de dados bancários, ele não representa em algum nível um risco para o consumidor? Tá. Então, o primeiro ponto é que com a tecnologia, né, algo que a gente nunca pensava, né, existe uma regra no direito bancário, né, que é uma lei complementar 105, que é o sigilo bancário, né? E o sigilo bancário ele diz que uma instituição financeira é proibida, sob pena de cometer crime, a divulgação de dados e informações dos seus clientes. Então, um banco não pode permitir ou fazer com que os seus dados pessoais, sejam transferidos. Quando veio a tecnologia que permite, através de um API, por exemplo, passar os dados e obter os dados, se questionou quem que é o dono da informação. De fato, quem é o dono daquela informação, daquele crédito? É o banco ou é a pessoa? E aí a conclusão que se chegou que é a própria pessoa. Então, com o Open Banking, primeiro ficou muito claro que é a pessoa que é a dona dos dados. E segundo, é a pessoa que vai consentir para que aqueles dados sejam transferidos do banco A para o banco B, para que esse banco B ofereça um produto. Então, isso, o primeiro fato é que é o próprio cliente que vai transferir o dado. Então, quando um cliente autoriza isso, a responsabilidade daquela instituição financeira que fez a passagem da informação, ela é limitada, porque o próprio cliente pediu para ser feito isso. Aí a pergunta que a tecnologia traz é, ok, mas o que acontece se de fato ocorrer, por exemplo, um vazamento de informação nesse processo de transferência ou neste banco destinatário ocorreu um vazamento de informação? Esse banco que transmitiu tem alguma responsabilidade? A resposta deveria ser não tem, porque afinal de contas o dono da informação autorizou, o dono da informação permitiu e de fato esta instituição que recebeu foi atacada por um hacker ou seu sistema não era adequado e houve um vazamento de informação. Então, de fato, essa instituição que teve vazamento de informação, ela é responsável por isso? Sem dúvida, ela é responsável. Claro que a gente tem que olhar especificamente por que ocorreu essa falha, mas aí a dúvida que fica, e aí é uma dúvida que a tecnologia, de novo, nos obriga, né, a questionar, é no mundo físico, né, existe a relação de consumo. E na relação de consumo, toda a cadeia é responsável por um eventual defeito no serviço ou no produto. Então, se, por exemplo, tiver uma cadeia num banco, um prestador de serviço ou algo do gênero, e tem um defeito neste produto bancário ou uma falha, em tese, todo mundo nessa cadeia é corresponsável. E aí a pergunta que se faz é, mas no Open Banking faz sentido a corresponsabilidade quando aquele banco simplesmente doou os dados por solicitação do próprio cliente e agora ele fica responsável junto com o banco recebedor porque aquele banco
falhou na guarda dos documentos. Então, olha como a tecnologia provoca discussões que no mundo jurídico a gente ainda está atrelado no modelo físico, né, que fala todo mundo deve ser responsável. Então, a forma de você interpretar partes deveria ser necessariamente reconsiderada com essa tecnologia. Perfeito. Agora, encadeando outra pergunta. O adiamento da promulgação da Lei Geral de Proteção de Dados pode prejudicar o Open Banking no Brasil? Atrasa o Open Banking? Eu entendo que não, entanto que o próprio Banco Central soltou há 2 dias atrás já a regulamentação definitiva do Open Banking, e o Banco Central sabe que existe sim a grande possibilidade do atraso da implementação da LGPD, mas o próprio Banco Central ele fala, nós já temos uma regra muito forte, que é justamente a regra de sigilo bancário, e para evitar qualquer problema, o próprio Banco Central exige, pelas regras novas do Open Banking, que cada cliente, após a entrada em vigor do Open Banking, dê um consentimento expresso para que os seus dados sejam transferidos para o banco que está ali solicitando aquela informação. Então, o Banco Central ele foi um pouco até mais duro do que a LGPD, porque a LGPD ela trata de formas de acesso à informação do cliente. E ele lista lá 9 possibilidades de acesso à informação. Uma delas é mediante o consentimento, mas existem outras formas. Por exemplo, o acesso à informação por questão legal. Se eu tenho que fazer o cadastro de um cliente e por força de uma resolução do Conselho Monetário Nacional, eu sou obrigado a pegar as seguintes informações, aquela informação ela não precisa de consentimento do cliente, porque tem uma regra que me obriga a pegar aqueles dados para poder abrir uma conta do cliente. Só que o Open Bank ele partiu do pressuposto mais duro, que é pegar um consentimento. Então, por que o próprio Open Bank trabalha num conceito mais duro, né, de acesso à informação, que é o consentimento? Eu entendo que o atraso da LGPD não prejudica não a implementação. Acho que com o passar do tempo, isso sim, a LGPD vai permitir que a interpretação de como eu acesso os dados e como eu uso esses dados entre os bancos ou o próprio banco recebedor dessa informação, ele vai ser útil porque ele vai regulamentar, vai evitar eventuais abusos ou vai colocar um parâmetro, né, para esse mercado. Mas, de fato, para efeitos do Open Banking, ele não afeta em nada e o Banco Central já deixou claro que não atrasa, continua o ritmo do Banco Central de implementação. Meu caro, muito obrigado. Money Report conversou agora com o Bruno Baldacchini, do escritório Pinheiro Neto Advogados, especialista em mercado financeiro, meios de pagamento, fintechs e todo esse universo novo de relações digitais que estão surgindo aí no Brasil. Meu querido, muito obrigado. Eu que agradeço, prazer aí falar com o pessoal da Money Report.